Vamos fofocar sobre as leituras que eu fiz no mês de outubro? Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. E o vídeo de hoje é aquele vídeo praxe aqui do canal, onde eu falo sobre as leituras que eu fiz durante um mês específico. No caso, vou comentar hoje sobre as leituras que eu fiz no mês de outubro. Nesses vídeos de leitura, eu sempre comento um pouquinho sobre cada um dos livros que eu li e as notas que eu dei para cada um deles. Se você já é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo de volta. E se você for um espectador novo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo para acompanhar meu trabalho. Então bora lá que tem 6 livros para comentar aqui hoje. E claro, enquanto eu vou conversando com vocês, deixem os seus comentários aqui embaixo, eu respondo todo mundo e eu adoro trocar ideia com vocês. Vou comentando sobre os livros e tomando um chazinho na minha caneca nova do canal, gente. Olha só que coisa fofa. Olhem que amorzinho. Agora estou paramentada para tomar o meu chazinho ou o meu café enquanto eu converso com vocês. Vou começar com um livro que eu amei ler em outubro, que foi Lua de Sangue, do Dionismo, novo lançamento do autor que chegou aqui no Brasil e é o 13º livro da série Harry Hole. Eu fiz um vídeo explicando toda essa série, exatamente por onde você deve começar a ler, qual que é o enredo, quem que é o Harry, quem que é o Dionismo. Depois que vocês terminarem esse vídeo aqui, vocês vão até lá dar uma conferidinha. Mas enfim, esse aqui é o 13º livro da série. Nesse livro aqui, o inspetor Harry Hole, que é um inspetor da polícia de Oslo. Aliás, nesse momento aqui ele não é mais inspetor, ele acabou de sair da polícia. Ele tá em Los Angeles afogando as mágoas e vivendo um luto. Mas o Harry tem aquela coisa, ele nunca consegue ficar muito tempo longe de Oslo, tem sempre algum caso sinistro esperando por ele. E ele vai ser levado de volta até lá por causa do desaparecimento de 2 jovens que estão conectadas a um homem muito rico. O Harry vai se envolver nessa investigação, por mais que ele não queira se envolver muito ali no início. E esse é um livro clássico do Harry, né? Quem acompanha o personagem já sabe como ele é. Ele é extremamente engenhoso, muito analítico nos seus pensamentos, levanta ideias incríveis ao longo da jornada e ele não vai descansar, não importa o que ele tenha que fazer para descobrir a verdade. Eu amei esse livro, eu me diverti muito lendo. Eu achei o assassino desse livro totalmente sinistro. Não só o assassino é sinistro, como o modus operandi dele também é bastante peculiar. E é assim, eu pego um livro do Dionismo e eu não vejo o tempo passar. Esse aqui tem, deixa eu ver, 480 páginas. E, gente, eu não vi o tempo passando. Eu não percebi que eu estava lendo tudo isso. Eu li de uma tacada só. E me tornei mais fã ainda do Harry depois dessa história. Lá no início do mês, eu também li Sussurros do Passado, fiz vlog, gravei vlog aqui pra vocês. Foi extremamente divertido fazer essa leitura e acompanhar esse livro em primeira mão no lançamento. Esse livro aqui fala sobre uma jovem chamada Sloan, que ela vai participar de um projeto sobre genealogia forense. E ela acaba aplicando o DNA dela num desses sites que faz uma análise. E o DNA dela vai ter uma conexão com um caso da década de 90, onde uma menininha, um bebê, desapareceu. Ela é o tal bebê que desapareceu. E ela descobre que houve um crime ali, a família dela estava envolvida e que ela faz parte de uma família muito rica que vive lá em Nevada. Ela vai acabar se conectando com essa família, vai voltar para essa cidade para tentar descobrir a verdade sobre o passado dela. E ela vai chegar lá e vai descobrir que o desaparecimento dela lá na década de 90 e dos pais não aconteceu sem motivo. Alguém talvez tenha feito aquilo de propósito. É o suspense típico do Charlie Donlia, ligando o passado ao presente, 2 narrativas diferentes. Tem mistério, tem segredos, tem mentira. E a Sloan, ela é uma personagem bem cativante, muito fácil de você gostar dela. Ela é racional, ela pensa à frente, ela quer descobrir a verdade e ela vai atrás do que ela quer. Li super rápido e agora mais um Charlie Donlia pra conta. E pra esse livro aqui eu dei 4 de 5 estrelas. Lá no meu vídeo resenha eu expliquei direitinho todos os detalhes do livro e a minha nota também. Ah, eu esqueci de falar pra vocês, mas pro livro do Dionismo, o Lua de Sangue, eu acho que eu dei 4 estrelas e meia, se não me engano agora. Também fiz uma releitura de um livro que eu gosto muito e fazia muito tempo que eu não relia ele, até porque eu não tinha um exemplar, que foi o maravilhoso Dragão Vermelho do Thomas Harris. Esse livro aqui, ele é de 1981, ele é a primeira vez onde o personagem Hannibal Lecter aparece. Pois é, no meu vídeo resenha dele eu também expliquei um pouquinho sobre isso. Muita gente acha que o Hannibal surgiu em O Silêncio dos Inocentes, que é o livro de 88, mas não, o personagem dá as caras aqui, ó, em Dragão Vermelho. E nesse livro aqui nós temos a história de um agente federal chamado Will Graham, que ele saiu do FBI, não trabalha mais com eles, mas ele vai ser chamado de volta como consultor por causa de uma série de assassinatos de famílias inteiras que tá acontecendo e o FBI precisa da expertise do Will. Ele vai aceitar, né, a contragosto, ele não quer muito participar porque ele ainda tem todos os traumas lá do passado dele, mas ele vai participar e ele vai então entrar na caçada a esse assassino que a imprensa apelidou de Fada do Dente. É um livro incrível, é um livro sinistro, ele é um livro típico dos anos 80, tem muita coisa aqui que
é extremamente característico daquela época. Eu já li esse livro algumas vezes e toda vez que eu leio ele eu percebo algum detalhe diferente. E eu acho que, além dele ser um livro muito legal, ter uma trama boa, personagens extremamente interessantes, eu acho que, óbvio, que o grande chamariz dele é ele ter essa aparição do Hannibal Lecter pela primeira vez. E é quando você vê o personagem no momento em que ele começou a ser delineado pelo Thomas Harris, um momento que ele não era bem um protagonista, ele é um personagem secundário que aparece aqui para fazer algumas pontas, mas aqui ele já começa a mostrar que ele veio para ficar e que existe algo nele que é extremamente diferente e interessante aos olhos dos leitores. Para esse livro aqui, 5 estrelas com certeza absoluta. Também li um livro que eu comprei ele não faz muito tempo, que é um clássico. Eu tava com vontade de ler um clássico, sabe? Porque eu tava assim, vindo de vários suspenses que eu tava lendo um atrás do outro, e a minha cabeça deu uma bugada, uma hora eu pensei, preciso dar uma descansada de assassinatos, serial killers, assassinos em séries, investigação, preciso fazer uma pausa, e eu peguei um clássico pra ler, que foi esse aqui, ó, O Retorno a Brideshead, do Evelyn Waugh. E esse livro aqui eu curti demais, eu gostei muito dele. Eu li ele nessa linda edição da Tag, que eu encontrei num sebo. Ela veio com a capinha, veio com o livro, veio até com o livreto cheio de explicações maravilhosas. E esse livro aqui, gente, ele é um clássico publicado em 1945, ele é um clássico inglês, e ele fala sobre um personagem chamado Charles, e esse Charles, ele vai contar nesse livro as suas memórias, né, na época em que ele se tornou muito amigo de um aristocrata chamado Sebastian, e ele passa a frequentar essa mansão chamada Brideshead, essa propriedade gigantesca dessa família aristocrática. E o livro são as memórias dele do tempo que ele viveu com essa família, que ele esteve em volta dessas famílias, as suas conexões. E esse aqui é um romance de costumes, é um romance de época, um romance sobre memórias. E ele também é um retrato muito fiel da queda e da decadência da antiga nobreza britânica ao longo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Esse é um assunto que eu gosto muito de ler sobre ele, eu gosto muito de entender como é que isso aconteceu, como é que isso foi acontecendo ao longo do início do século XX. E esse livro aqui, ele fala muito sobre isso, porque o personagem está inserido dentro de uma dessas famílias, e com o olhar dele, que é um olhar meio externo, ele percebe essa decadência de maneiras, de modos, decadência financeira, decadência de costumes, e ele vai relatando isso ao leitor. É um livro que eu gostei muito, eu vou fazer uma resenha dele, mas é assim, se você gosta de literatura clássica e gosta de clássicos que falem ali sobre esse período do início do século XX, pode ser que você goste muito desse livro. Eu dei pra ele 4 de 5 estrelas. Os próximos 2 livros que eu vou comentar aqui com vocês, eu dei a mesma nota para os 2, que foi uma nota 3. E coincidentemente, a questão que me fez dar 3 para esses livros, em vez de aumentar a nota, foi a mesma nos 2 livros. A mesma questão foi trabalhada de uma forma nos 2 livros que eu não gostei. E por isso a nota deles não foi maior e não foram favoritados, mas deixa eu explicar. O primeiro livro foi o Difamação. Eu fui ler esse livro por causa do burburinho ao redor da série, que tá super famosa agora, tá todo mundo falando sobre a série, que a série é incrível, e eu pensei, vou ler o livro antes, porque eu prefiro conferir o livro e depois ir pra série. E assim, ele não é um livro ruim, né? Pra mim, na minha leitura, uma nota 3 não é uma nota ruim, ela é uma nota média. Ele foi um livro médio, um livro que eu gostei de algumas coisas, desgostei de outras. E a minha questão com esse livro é que eu acho que... Primeiro porque ele tá sendo meio que vendido como um suspense, e eu acho que ele casa muito mais com um drama. Se eu soubesse que ele pesava mais o drama, não sei, eu já teria ido talvez pra leitura com um olhar diferente. Eu fui com o olhar do suspense, e o suspense do livro é extremamente óbvio. A questão ali realmente é mais trabalhar os dramas dos personagens e como cada um deles reage a uma situação específica. Nesse livro, então, a gente tem essa personagem, que ela é uma jornalista que vive uma vida muito estável com o marido, ela tem um filho já adulto, ela recebeu vários prêmios, ela tá no auge do sucesso profissional, e um dia ela começa a ler um livro que ela encontrou na casa dela, mas ela não lembra de ter comprado o livro, ela não lembra do marido ter comprado o livro também, mas ela começa a ler. Mas quando ela começa a ler esse livro, ela percebe que o livro tá falando sobre uma coisa que aconteceu com ela, e que aqueles personagens, na verdade, aquilo é sobre ela. Ela é a personagem principal, e o livro está relatando algo que aconteceu no passado dela 20 anos antes. Ela entra em parafuso, ela entra em pânico, tentando descobrir quem é que mandou aquele livro pra ela, como é que aquela história foi por aí, e quem escreveu esse livro. E a gente vai acompanhar ali duas narrativas. Ela, né, depois de ter lido esse livro, entrando em pânico, né, com medo que alguém descubra que aquele livro, na verdade, tá contando uma verdade sobre ela. E a gente tem uma outra narrativa de um homem mais velho, que a gente descobre que é a pessoa que organizou aquele livro, que enviou o livro pra ela, e que ele
tem uma questão em relação a essa mulher, porque ele acusa de uma certa coisa que ela teria feito e que acabou atingindo a família dele. Então, meio que o livro fala sobre essa vingança. Ele é um livro que ele é um drama sobre vingança, sobre passado, sobre mentiras no passado. A questão é que, nesse livro aqui, eu tava gostando dele, tava achando legal, mas é um daqueles livros que eu acho que ele te deixa muito tempo no escuro. E quando você descobre a resposta, ela não era tão surpreendente assim pra você ter sido mantido no escuro por tanto tempo. Durante o livro inteiro, todo mundo fala sobre o segredo, sobre o que aconteceu e o segredo, mas ninguém te conta o segredo. Então, no começo é legal e estimulante, mas com o passar das páginas eu comecei a ficar um pouco sonolenta com essa situação, porque estavam sempre prometendo me entregar o segredo, mas era uma coisa que só os personagens conversavam entre eles, mas não contavam pro leitor. Mas depois de um tempo ali, você começa a levantar uma hipótese sobre o que seria o tal segredo, qual que seria a virada de enredo, que é uma questão bem óbvia, e quando eu cheguei lá no final e recebi a resposta, era aquilo mesmo. Então eu acho que pra mim, teve essa questão de que o livro ele criou muita expectativa lá no início, mas ele não entregou pra mim o que eu esperava. E é claro que isso tem muito a ver com a minha leitura, com o meu tipo de leitura, com as coisas que eu gosto ou não gosto em um livro. Eu vi que muita gente adorou esse livro, foi surpreendido, achou incrível e tal, mas pra mim ele foi uma leitura de certa forma um pouco cansativa, e eu acho que a expectativa que ele cria no início do livro não se mantém até o final da história. Sem falar que quando você chega no final e descobre tudo o que aconteceu, apesar de eu já ter levantado a hipótese do que seria, é um negócio assim meio absurdo que as pessoas tenham tido reações tão maléficas sem dar uma pesquisada antes ou sem tratar a questão de forma um pouquinho mais racional. Mas tudo bem, literatura, né? Na literatura pode qualquer coisa e isso não é um problema, na verdade. Mas eu achei, assim, que era uma coisa muito exagerada, sabe? A vingança era um negócio muito exagerado. Mas eu não sei, eu quero saber de você. Você que leu o livro, qual que foi a tua experiência? Qual que foi a tua sensação? Você concorda comigo? Não concorda? Você gostou do livro? Se você gostou, me explica aí o que você gostou nele ou se essas coisas que eu comentei não importaram pra você. Eu gosto de bater papo com vocês, principalmente sobre livros que não atingem ali as expectativas que eu tinha sobre eles. Então, para Difamação, eu dei 3 estrelas. Ele é, na minha opinião, um livro médio. Tem coisas positivas, tem coisas que eu não gostei tanto. E eu acho que ele pode funcionar melhor se você for com esse pensamento de que ele puxa mais pro drama do que pro suspense. E o outro livro que eu li, e que também foi a mesma coisa que aconteceu em Difamação, foi o Ela Não Pode Confiar, da Kate Sykes. Esse livro aqui é a mesma questão. Ele é vendido mais ou menos como um suspense, né? Tem toda essa questão dele ser tratado ali como um thriller, mas ele também ele cai lá no drama um pouco mais. E isso não é um problema, claro, né? É só uma questão de você calibrar a sua expectativa. E aqui a gente tem a história de uma mulher que ela acabou de ter um bebezinho, ela passou por um parto muito traumático e ela acabou tendo ali reações bem adversas. Ela brigou com a babá do filho dela de forma quase violenta. Ela teve uma crise e ela tá sendo tratada por uma psiquiatra, passando por várias sessões de aconselhamento. E a gente vai acompanhando então a narrativa pelo ponto de vista dela e pelo ponto de vista da babá dela. Então essa mulher, que é a Rowan, ela vai contando pra gente, né, ali tanto a questão do relacionamento que ela tem com essa babá e essa briga que ela teve com ela, quanto todos os seus dramas como uma mãe que acabou de ter um bebê e que passou ali por uma depressão pós-parto e ainda tá lidando com isso. Aí você tem também a June, que é essa babá, e quase todo o relato da June é um relato no passado, né? De quando ela chegou a Nova York, como é que ela começou a viver ali, ela queria ser atriz de Hollywood, aí ela entra por uma agência e ela começa a trabalhar e tal, e aí vai contando o passado da June até ela se tornar babá. E nesse livro aqui, eu acho que ele sofre de uma coisa muito similar ao Difamação também, que é o fato de que tem toda a criação da expectativa do grande segredo que existia, né? Porque a June, ela vai desaparecer, a babá, ela some. E existe a possibilidade de que talvez ela esteja morta, e a questão é quem teria feito ela desaparecer. Então, é criada a expectativa de qual que era o segredo, o que a June sabia, o que ela guardava, tal, pra de repente alguém ter dado um chá de sumiço nela. E quando você chega no final, era uma coisa tão, não boba, mas era uma coisa tão simples, assim, que dá uma quebrada também em toda a expectativa que eu tinha criado. E outra coisa que eu acho que aconteceu pra mim, primeiro é que eu não tenho um grande interesse nessa temática da maternidade. Não é algo que eu leia muito sobre, suspenses ou thrillers sobre maternidade. Não é um assunto que eu procure ler. Então, eu não criei ali o interesse pelo drama da Rowan. E aí, como eu disse, é uma questão minha, da minha leitura. Pode ser que se você for uma pessoa que adore suspense sobre maternidade, você vai se identificar muito com esse livro e vai amar.
Então teve essa questão da criação da expectativa, que eu acho que ela não se mantém ao longo do livro, ela é melhor no início, e quando ela vai chegando no final, eu acho que ela dá uma quebrada. Essa questão de que eu não me interessei tanto assim pela questão da maternidade e do assunto no qual o livro revolvia ali ao redor. E também porque ele é um livro que ele se estende muito em muitas e muitas cenas sobre o passado da June, explicando tintim por tintim todo o dia a dia dela, desde aquela hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. E cenas que eram muito importantes o leitor saber, como por exemplo, a cena onde ela briga com a Rowan, nunca aparece. Você só fica sabendo que elas aconteceram, mas a autora não descreve pra você. Eu acho que teve ali um desequilíbrio entre coisas que a autora escreveu que não tinham importância e coisas que ela não escreveu, mas que a gente gostaria de ter visto. Não sei se faz muito sentido. E esse aqui também é um livro que eu vi que as opiniões sobre ele estão bem divididas. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou nada dele. E se você leu, eu quero que você comente aqui comigo o que você achou desse livro. Se alguma coisa do que eu falei fez algum sentido. Eu dei pra ele, então, também 3 estrelas de 5. É uma nota média. É um livro ali que, pra mim, eu gostei de algumas coisas, desgostei de outras. Eu indico ele pra quem gosta sobre suspenses aliados ao drama, que foquem ali nesse assunto de maternidade, de pós-parto. Essa questão da saúde mental da mãe também é citada aqui em vários momentos. Então, se essas são coisas que você gosta de ler sobre o assunto ou tem curiosidade de ler, é muito possível que você curta essa história. Mas não deixe de comentar aqui embaixo pra mim o que você achou. Se você leu Ela Não Pode Confiar. E pra vocês verem como essa questão da leitura ela é muito pessoal. Eu fui dar uma olhada lá no Goodreads, nesse livro, e a nota dele lá é 4.2, que é uma nota muito alta pro Goodreads. Ou seja, a receptividade desse livro lá fora, ela foi extremamente positiva. E isso me faz, lembrar daquilo que eu sempre comento aqui com vocês. A leitura, ela é sempre muito pessoal. Por isso, você nunca deve se sentir desmotivado a ler só por causa da opinião de alguém ou da minha opinião mesmo. Esse livro aqui pra mim foi 3 estrelas, mas pode ser que quando você pega essa história, você dê um 5, porque ela vai te atingir de outra forma. Então, leiam os livros, que eu vou falando aqui, leiam todos, conversem comigo e vamos dividir experiências de leitura. E aí, gostaram de saber o que eu li no mês de outubro? Não se esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo, eu vou responder todo mundo, eu adoro bater papo com vocês. Já listei todos os livros aqui embaixo no box de descrição, caso vocês queiram dar uma olhadinha em algum dos livros com mais atenção. Muito obrigada por terem me assistido em mais um vídeo, beijão, e a gente se vê no próximo.